posterior ao seu nascimento, é sinal que você caiu em danação. Já ouviu aquela frase, e tá danado? Ou seja, tá perdido. Daí vem essa frase, tá perdido, tá danado. Porque a danação é aquele que não deu certo. Por isso que dentro desse contexto calvinista, a gente tem aí, sobretudo, os homens ricos que vão entrar nessas grandes religiões. Sobretudo naquele momento. Claro que hoje já não tem mais no mesmo contexto. Então, nesse momento, Lutero, Calvino estão dizendo muita coisa contrária à Igreja Católica. E é claro, muita gente que não tinha mais tendência ao cristianismo católico passa a ficar do lado desses líderes. Mas também não são os únicos. Lutero, Calvino e agora Henrique VIII. Henrique VIII merece um destaque especial. Ele iniciou a Reforma Anglicana. Mas o mais importante da Reforma Anglicana não é em si a Reforma Anglicana. Por incrível que pareça, é o contexto que levou à Reforma Anglicana. Professor, que contexto é esse? O contexto é de que o rei Henrique VIII, bastante famoso e conhecido do seu período, era casado com a Catarina de Aragão. Sendo casado com Catarina de Aragão, seu casamento legal, legítimo, casado perante a igreja. Era um rei cristão católico. E muito cristão católico, por sinal, amigo do Papa. O que acontece? Ele conhece dentro do seu palácio, ou fora dele talvez, uma outra menina bastante bonita, uma adolescente da sua época, chamada Ana Bolena. Só que Ana Bolena não era casada, mas o Henrique VIII gosta dela. Tem um problema. Qual, professor? A Igreja Católica não permite, até hoje, desde a época, que você tenha relações com outra pessoa sendo casado. A não ser que seja malandrinho, né? Mas não é o caso. Sendo casado, Henrique VIII não podia ter relações com Ana Bolena. O que ele faz? Ele traz Ana Bolena para dentro do seu palácio para ser uma das criadas da sua esposa, a Catarina de Aragão. Aí tem uma questão interessante. Certo dia, ele precisando ter o contato físico com a Ana Bolena, e não podia ter, ele então passa a criar uma imagem ruim, perante o povo sobretudo, da Catarina de Aragão. Até que Catarina de Aragão é colocada fora do seu palácio. Mas aí, até aí tudo bem. O problema é que, quando o rei Henrique VIII quer separar da Catarina, aí tem uma questão. A Igreja Católica só permitia que você se casasse com outra se o seu cônjuge morresse. Não é o caso da Catarina de Aragão, estava viva. O Henrique VIII, muito amigo do Papa, pede anulação do seu casamento. Não deu certo. O Papa não permite a anulação do casamento. O rei Henrique VIII explode, ele quer ter a Ana Bolena do seu lado, rompe por completo com a Catarina e a expulsa do seu palácio. Ana Bolena, então, passa a ser a sua esposa. Isso é um ponto importante. Nesse momento, a Igreja Católica já está rompendo com esse rei Henrique VIII. E ao romper com o rei Henrique VIII, o Henrique VIII disse assim, tá bom, eu não preciso do Papa. Eu sou o poder dentro da Inglaterra. Se ele diz isso, não precisa do Papa, ele declara, atenção para isso, anota na sua cabeça, escreva no teto da sua casa, escreve o ato de supremacia, dando totais poderes a somente ele, o rei. Dessa forma, há um rompimento entre a Igreja Católica inglesa e o rei. O rei passa a ser, então, o grande chefe da Igreja. E é até hoje. O problema é que Henrique VIII precisava ter um filho homem. E ao se casar com Ana Bolena lhe dá uma filha. O rei Henrique VIII deixa essa menina de lado. Como ele não pode agora se casar de novo, porque ele tem casamento com a sua esposa agora, Ana Bolena, ele inventa
Existem historiadores que dizem que não, mas ele inventa que Ana Bolena fazia sexo com o seu irmão, o irmão dela mesmo. Portanto, praticava atos ilícitos dentro do palácio. Ana Bolena, então, é decapitada. Dessa forma, o rei fica tranquilo para ter outras esposas. Mas a filha que nasce de Ana Bolena é levada, foi criada fora do palácio, com o custeio, é claro, do Henrique VIII, que não deixou a filha sozinha. A filha era nada mais, nada menos que Elizabeth, ou Isabel para eles. Será a mulher que vai dar todo o poderio à Inglaterra. Vai ser essa mulher, e ninguém confiava nas mulheres na época, vai ser essa mulher que vai governar por longa data, dando poderes máximos à Inglaterra e rompendo definitivamente com a Igreja Católica, criando, por definitivo, a Igreja Anglicana e dando poderes à Igreja Anglicana. Dessa forma, fechamos aí a Reforma Anglicana para iniciarmos um outro momento. Esse outro momento é a Contra-Reforma. Mas antes disso, é importante que você veja a outra. My lord, how have I offended you? I have been a true obedient wife. I have loved all those whom you loved and given you children, though it has pleased God to take them away. If there is any just cause against me, I will happily depart to my shame and dishonor. But I tell you, as God is my witness, there is none. So I beg you, dear husband, to spare me this humiliation. But if you will not, and you wish to challenge the validity of our marriage, then let it be in a proper court, and by the only authority I recognize, His Holiness himself, the Pope. It's a disaster. Why? If the trial continues, surely the bishops will still find in the king's favor. Yes, but without the endorsement of the Pope, the result will be hollow. The people will never support it. Why does the king give Rome such power? He should simply take matters into his own hands and annul the marriage. No. That would mean breaking with the Catholic Church. Vimos então a reforma. Mas é claro, tudo que vem volta, já dizia alguns teóricos. Tudo que sobe desce. E aí tem a Contra-Reforma. Professor, explica melhor isso. A Contra-Reforma é a Igreja Católica, não concordando com algumas questões que por ali se desenrolavam, na Europa sobretudo, começa então a dar os primeiros passos contrários a essa reforma. Eles vão sustentar, essa Igreja Católica vai sustentar que tudo se dá também pela fé, como dizia Lutero, mas pelas boas obras. E diz, a fé sem obras é morta. Um ponto importante. A Igreja Católica não permite com que as pessoas discordem e cria então os tribunais, chamados tribunais de Inquisição. O que é a Inquisição? Inquisição, nada mais nada menos que tribunais de julgamento. As pessoas eram tiradas às vezes de suas casas, nem todas, sobretudo aquelas que discordavam da igreja ou que tinham algum problema com a Igreja Católica. Eram tiradas das suas casas, levadas a um tribunal, também chamado de Tribunal de Santo Ofício, e dessa forma elas eram julgadas. Passava por um longo processo. Pode ser que era julgada e aí chegava no ponto final que às vezes o julgamento levava à morte. Em geral, queimava-se, enforcamento, mas pode ser também que não, que as pessoas saíam ilesas desse julgamento. O importante era que elas dissessem, dentro desse processo, que elas tinham relação direta com Deus, o Deus cristão católico. Aqueles que discordavam, obviamente, eram levados para esses tribunais. Um ponto importante também dessa Contra-Reforma,
além desse tribunal da Inquisição, é o concílio que vai se dar na cidade de Trento. O concílio de Trento, em que reúne-se Papa, para ser mais sincero, papas, porque dura esse concílio. Concílio é o quê, professor? Uma reunião de bispos, padres e papa. E papas, vários papas passaram. No concílio de Trento, a Igreja Católica reafirma algumas coisas. Primeiro, aquilo que Lutero dizia, olha, vender alma no céu, ou vender pedaço do céu, isso não vale. Ou seja, a venda do perdão, chamado de indulgências, isso não vale. A Igreja Católica concordou. Não se vende mais indulgências. Esse é o primeiro ponto do Concílio de Trento. Proibido a venda de indulgência, de perdão, para que você pudesse chegar ao céu. Outro ponto importante. A maior parte dos padres, bispos dessa época, sobretudo os padres, não sabia nem ler nem escrever. Ô, professor, como assim? Como a missa era rezada em latim, para a maior parte da população, sobretudo em Roma, e onde tinha o cristianismo católico, o padre rezava a missa de costas, o povo. Daí um ponto importante. Já viu aquelas cenas em que as mulheres, isso na sua cidade, pode verificar isso. Quem é cristão católico, quem não é, pode visitar a igreja católica e veja que algumas pessoas com mais idade, ao irem para isso, para a sua igreja católica, eles vão, os com mais idade, e ao invés de prestar atenção na missa, no padre falando, eles ficam rezando o seu terço. Sabe por quê? É desse momento a utilização do terço. Porque como ninguém entendia latim, as pessoas que não sabiam latim ficavam rezando o seu terço. E só vai acabar agora, no Concílio Vaticano II, só agora no século XX, essa ideia de rezar a missa em latim de costas. Muitos dos seus avós e bisavós pegaram, certamente, esse tempo. Esse é um grande ponto. O outro ponto era a proibição da venda das indulgências, nós comentamos. E agora um ponto-chave. Você certamente já viu os bispos e o Papa sendo empossados, sobretudo um Papa. Nessa época, nesse momento, no século XVI, ser Papa não dependia exclusivamente dele, do seu conhecimento, enfim, dependia do poder, de que família ele era. Então, os cargos eram comprados. Sim, os cargos eram comprados. E a igreja também corta isso. Proibida a venda de cargos eclesiásticos. E a grande questão, que a gente pode comentar aqui por horas, da Contra-Reforma, é o index. Senhor, o que é isso? Index. Index é o índice. Na verdade, o nome completo é Index Librorum Prohibitorum. O que é isso? É o índice de livros proibidos, que a Igreja Católica passou a colocar que as pessoas, a população em geral, não lessem, porque podia ter ali um pensamento contrário ao seu pensamento. Aristóteles, Platão, por exemplo. Hoje, ainda existe o índex, professor, também acabou na década de 60, sobretudo no Brasil e no mundo todo. Mas, um livrinho, há pouco tempo lançado aí no mundo, a Igreja Católica ficou com um certo receio e pediu aos seus fiéis que não o lessem, ou se lessem com reservas. O nome dele, Harry Potter. Ou seja, o Harry Potter também passou pelo Index, o índice de livros proibidos pela Igreja Católica. Então, é nesse momento que a Igreja